Massa, Catarine, irado. Muito bom saber, né, saber que temos testemunhos vivos no nosso meio e é muito feliz ver alguém que possa estimular outras pessoas a também a participarem do CR de forma ativa. Boa noite, eu me chamo Laís, sirvo no Radical há algum tempo. E hoje no Papoca vamos estar falando sobre curtir na net. O que rola de bom na internet e quais os cuidados que precisamos ter nesse meio que é tão, às vezes, assim, confuso, conturbado, que tem umas teorias da conspiração, uns pontos de interrogação que chegam na nossa cabeça e a gente não sabe direito como lidar. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, chamamos aqui a Vitória. Então, olhando para esse assunto, eu tive uma grande recordação da minha infância, que não está muito distante, não foi muito distante. Mas eu vou dar um exemplo aqui de começo, que algumas pessoas vão ficar um pouco, meu Deus, o que é que ela está falando? E outros vão ficar, isso é da minha época. Então, essa galera que foi, não se acuse agora, tá? Quando eu olhei para esse tema, eu me lembrei de como era a minha infância e como é a infância hoje, né? E aí eu lembrei de algumas curiosidades que alguns de vocês podem se identificar. Por exemplo, quando eu queria brincar com os meus amigos, eu ia para a rua, brincar na rua de carimba, de vôlei, de futebol, de carrinho de rolemã, todas as outras coisas, né? Tenho marcas, cicatrizes até hoje de todas essas brincadeiras. Se eu quisesse ir assistir um filme, alguma coisa do tipo, eu iria com o meu ticket, eu ia pro cinema. Não tinha esse negócio de Netflix, não, era cinema. E ainda era um cinema que algumas pessoas vão lembrar, que já chegaram aí, que é o cinema lá no centro, lá no Cine São Luís. Só coisa novinha, né? A outra coisa também é que quando eu queria assistir um desenho, porque a gente tinha uma maratona de desenhos, porém, eu teria que assistir esse desenho em tal horário pela manhã, porque se eu perdesse, só o outro dia, e eu ir lá e eu já ia pegar outro episódio, certo? A outra coisa também que até comentaram aqui, que eu vi rapidamente, que foi o filme também, né? Ou seja, pro cinema você ia pra locadora, em algum canto da cidade, alugar os filmes em DVD para você assistir. E aí eu comecei a questionar essas coisas, né? Vale que parece muito distante, mas não é. Outro exemplo disso, quando eu queria ler um livro, ou eu tinha esse livro que eu tinha comprado, ou eu ia para uma biblioteca, ou pedia para algum amigo emprestado e tudo mais. Outro exemplo, que eu acho que vocês vão se identificar, porque algumas escolas e algumas faculdades ainda usam esse método belíssimo, que é os trabalhos, né? Se eu quisesse fazer um trabalho um pouquinho mais organizado, impresso, né? Chegar com um trabalho impresso para ostentar que meu trabalho era impresso, né? Eu tinha que ter um computador em casa, aquele computador bem pequeno, ou eu iria para uma lan house, pagar por hora para eu poder pesquisar e montar este bendito trabalho. Ou, se eu tivesse um pouco mais de coragem, eu comprava a famosa folha ou papel ao maço, aquele papel belíssimo que ainda existe hoje. Escrevia ali até a mão, eita, que comentário, até a mão doer, né? E aí você dava uma pausa para poder retornar, para poder escrever o trabalho inteiro, e você fazia aquela capa belíssima, com aquelas letras que vinham dentro das réguas, que você contornava e botava as borboletas subindo, desenhava aquela coisa linda. Trabalho de história, você desenhava uma pessoa lá do lado, entregava com o maior orgulho a sua obra de arte, né? Que o Picasso ficaria impressionado com aquela sua arte, né? E aí eu recordei, e aí é onde chega o ponto que alguns vão se identificar, de um desenho que passava na minha época, que eu era doido para esse desenho, que se chamava Os Jetsons, que era a família do futuro. Então eles moravam no futuro, eles se deslocavam no carro voador, eles tinham tudo muito inovador. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, tem muita coisa dos Jetsons que parece com o que a gente tem hoje. Será que isso foi uma previsão? Ou será que eles já sabiam que isso ia acontecer em algum momento? Eu, como criança, imaginava que ia acontecer quando? Em 2050, 2040, que a gente tem toda essa tecnologia. Aí eu fui pesquisar o que era que eles usavam na época, né? E aí uma coisa que eles usavam, eles se comunicavam com um relógio. Eles se viam pelo relógio e falavam pelo relógio. Hoje a gente tem um smartwatch, né? De forma muito acessível a gente vê o smartwatch. A outra coisa, toda vida que eles iam se comunicar, eles não ligavam para o outro com o telefone, eles se viam numa tela plana na parede deles. O que a gente está fazendo exatamente agora, que é esta chamada de vídeo, né? Eles faziam chamada de vídeo já
Eu esqueci de dizer, mas esse desenho, ele chegou no Brasil em 1980. Então faz um tempinho. Não é a minha época, eu peguei na década de 90, mas esse desenho já é antigo. Aí você já imagina aí como era a imaginação desse pessoal na época, né? Outra coisa muito interessante, que eles iam para a Lua como se eles fossem para a praia. Ah, eu vou ali para a Lua, vou ali com a minha família e tal. E eles iam com um carro voador dele para lá e de boa. Hoje a gente não vai para a Lua como vai para a praia, porque não tem condição, né? Mas a gente sabe que o homem já pisou na Lua e tem as pessoas que vão com esse recurso para lá. Outro exemplo, isso eu acho que alguns vão gostar de ter isso hoje, né? Tinha a criança da família, eu acho que é Elroy, mas como eu não falo inglês, eu vou ler do jeito, né, do jeito brutal que ele falar que é Elroy. Quem falou inglês, interpreta inglês aí. Ele tinha um robô ou um assistente pessoal que resolvia ou ajudava ele a resolver problemas matemáticos. Olha aí que bênção. Eu gostaria muito que na minha época de infância tivesse um assistente pessoal desse para me ajudar a entender o que era aquele cálculo que eu estava fazendo, porque eu não sou de exatas de momento nenhum. Hoje a gente tem uma coisa parecida, não que resolva o nosso problema, às vezes, matemático, mas nos ajuda, a gente fica passando um tempo lá, dando umas piadas para ela, ela conta piada para a gente, e a gente fica lá durante horas. Se você tem iPhone, esse assistente pessoal vai te chamar Siri. Se você tem um Android, é o Google Assistente, certo? E aí eu pensei, será que isso tudo que a gente, essas coincidências dos Jetsons e o que a gente tem hoje, será que isso é exclusivo da nossa época? Será que isso é exclusivo do século XXI? Ou será que se em algum momento da história isso já aconteceu? E aí eu fiquei pensando. Mas antes de eu falar se aconteceu ou não, eu quero que você imagine aí que você vai colocar agora no seu rosto um óculos, certo? Você está colocando no seu rosto um óculos com uma lente especial, para a gente poder começar esse bate-papo, certo? Por quê? Porque quando a gente se questiona, será que isso já aconteceu? Eu me lembro de duas coisas que vocês já devem ter ouvido na aula de história, que eram de duas grandes civilizações, que é Grécia e Roma, certo? Que são duas civilizações que eram conhecidas. Se você lembrar de Grécia e Roma, você vai lembrar das guerras, né? Primeiramente das guerras, dos festejos, eles gostavam muito de festejar. E aí eu lembrei, eu acho que não é exclusivo nosso, não. Sabe por quê? Porque na Grécia, a Grécia foi o berço dos Jogos Olímpicos. Foi de onde surgiu os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eram um tipo de espetáculo, era um tipo de distração, tá? Eu acho que eu esqueci de falar, mas por que eu estou falando do óculos, da Grécia e da Roma? Porque eu estou falando aqui sobre das questões das distrações, das atrações, dos espetáculos que nós temos hoje através do nosso telefone, do tablet, do computador, enfim, de tudo que a gente tem acesso digital, certo? Por isso que eu estou falando disso. Quando eu falar de espetáculo ou de atração e distração, você sabe que eu estou falando do seu telefone de forma bem específica. Voltando. Os Jogos Olímpicos na Grécia eram um grande espetáculo. Todo mundo se reunia para poder ver os jogos acontecerem, ver também as corridas a cavalo, né, as lutas. Da mesma forma em Roma. No Coliseu foi o palco de muitas coisas que foram atrocidades, né? Que foi aquela questão dos gladiadores. Os gladiadores, eles ficavam brigando um homem com um homem, ou um homem com algum animal de grande porte, e aquilo era uma espécie de espetáculo. Tinha gente que via aquilo ali. Então, a gente pode chegar à conclusão de que o que nós temos hoje de distrações, atrações, espetáculos, não é exclusivo da nossa época. Não é exclusivo de 2020, certo? Só mudou o quê? O recurso, a linguagem, o jeito de fazer, mas a atração é a mesma, certo? E aí, lembrando disso, eu falei assim, meu Deus, então não tem nada de novo, né? E aí eu lembrei de um versículo que tem em Eclesiastes 1:9, que fala: o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do céu. A Bíblia já falava isso. Não existe nada de novo. Então você acha que o smartwatch, os Jetsons já tinham falado em 1980. Não era mais uma novidade. Pode ser que antes dos Jetsons, nas civilizações antigas, eles já tinham alguma nova tecnologia daquela época que eles usavam como se fosse um telefone, um relógio super moderno, né?
E aí eu olhei. Se toda época teve uma inovação e que mudou de acordo com o tempo, eu lembrei de uma coisinha que, se você assistiu o Homem-Aranha, você vai lembrar desta frase icônica, Stopper, né? Que o tio Ben está conversando com o Homem-Aranha e ele fala: Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você lembrou deste desenho, desse filme, e você vai lembrar. Ele falou isso. Então, o que ele está querendo dizer? E contextualizando para o nosso bate-papo. Que a gente está vivendo em uma época, tem gente que está ficar chorando, eu não sei se foi pela frase de recordação, então só vendo aqui o negócio subir. Mas, se você analisar, né, a gente está vivendo numa época cheia de informações. Todo dia a gente recebe um monte de informações em diversos meios de comunicação. É o Instagram, é o WhatsApp, agora é o Telegram, todo mundo pro Telegram. Era o finado Facebook, que eu acho que ninguém nem mexe mais, algumas pessoas mexem ainda, YouTube, TikTok, enfim. A gente sempre tem alguma informação. E não necessariamente no celular. A gente tem informação a todo momento. Só você olhar para o lado que você é bombardeado, né? Então, a gente recebe notícia de fake news. A gente morre de receber notícia de fake news. A gente recebe notícia do coronavírus. A gente recebe do perigo que está no nosso estado. A gente recebe que alguém famoso foi cancelado em algum momento porque ele fez tal coisa. E aí gira aquele jogo de notícias e a gente fica... Será que tudo isso que a gente recebe, será que isso nos influencia de alguma forma? Em algum momento da nossa vida, né? E aí, uma coisa que eu quero que você pense aí, lembra que tu tá com óculos, tu não tirou o teu óculos ainda, né? Pelo amor de Jesus, não tirou o óculos não. A gente tem que entender que por mais que nós estejamos com o celular nas mãos, a gente não é dono dele, teoricamente. Ele nos influencia. Porque tudo aquilo que a gente consome ao longo do nosso dia, que a gente vê, por mais que a gente passe só a tela bem rápido, mas aquilo, nada do que a gente vê é neutro, certo? Tudo nos influencia de alguma forma positiva ou negativa, certo? E aí, deixa eu te dar um exemplo bem clássico disso. Digamos que você esteja aí na sua rede social, você está aqui o Instagram, mas pode ser qualquer outra, e você está passando lá o feed, e você se depara com um hambúrguer. Aqueles hambúrguer top. 2 carnes, cheddar, bacon, batatinha, refrigerante, tudo que é bom, né? Aí você olha, aí você pode pensar algumas coisas. Primeira coisa que você pode pensar, certo? Ai, como seria bom estar comendo esse hambúrguer agora? Acho que seria muito bom. Ou você poderia pensar, seria muito bom comer esse hambúrguer, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse hambúrguer agora. Então eu vou só guardar aqui na minha cabeça de onde é esse hambúrguer para eu pedir depois. Ou você pode mandar a foto do hambúrguer para algum amigo seu, convidando ele para comer algum dia com você esse hambúrguer, certo? O que acontece ali depois que você curte aquele tipo de conteúdo ou vê o hambúrguer? Você vai começar a ver fotos de hambúrguer com mais frequência, certo? Você vai começar a ver no seu feed, você vai ter propaganda patrocinada nas suas redes sociais, você vai ver no seu Explorer do Instagram, então você vai ver com mais frequência. Por que isso acontece? Porque a rede entendeu que você gostou daquele tipo de conteúdo. Então ela vai jogar porque ela quer que você consuma, certo? Outro exemplo que talvez é mais comum para a gente e que você talvez não tenha pensado sobre isso. Quando a gente entra no shopping, né? Quem entrou antes da pandemia ou quem já entrou agora que está reabrindo, né? Quando a gente entra no shopping, a gente tem um mix de sensações, tá? Quais são elas? A gente sente cheiro do piso do Guatemi, vou dar o exemplo do Guatemi. Sente cheiro do piso do Guatemi, sente cheiro da praça de alimentação, da loja de perfume, da loja de chocolate, da loja tal que botou um perfume mais adocicado. E que a gente vê? A gente vê várias coisas extremamente visuais para chamar a nossa atenção para a gente poder consumir. A gente entra, por exemplo, para comprar uma roupa na Riachuelo. Aí você escolhe aquela blusa top, que essa blusa aqui eu vou ficar top. Aí você pega e vai provar. Imagina aí, certo? E aí, imagine você entrando no provador, colocando a blusa e tá tocando no fundo da loja, fundo musical, uma ópera. Eu, particularmente, não me sentiria bem estar me achando muito top com a ópera, porque não combina com a ocasião. A música ali atrás tem que fazer com que eu me sinta bem, com que eu me sinta top, com que eu me sinta bonita, que eu me sinta elegante. Então, a Riachuelo e a C&A vão tocar o quê? Músicas eletrônicas.
porque ela quer que a sua autoestima vá lá para cima, certo? Então, isso também faz parte das informações que nós recebemos e às vezes nós não filtramos ou nem percebemos. Por que o shopping faz isso? Com as diversas informações e sensações? Porque ele quer que você consuma tudo aquilo que ele está lhe oferecendo. Imagina aí um shopping sem música, sem cheiro e sem atrações visuais? Não funcionaria muito bem, a gente não seria atraído para estar lá dentro, né? O que eu quero te dizer é isso? Com esses exemplos, que a gente está sempre buscando informação. A gente quer muita informação, a gente quer saber o que está acontecendo de novo. Porque a gente nunca quer estar desatualizado. A gente é assim. A gente quer ficar todo momento saber o que está acontecendo, para a gente tem que sempre saber sempre, para a gente não ficar avulso nos papos, né? A gente quer estar sempre on, todo o tempo. Ao mesmo tempo, a gente quer estar sempre on, a gente fica, eu queria ficar um pouquinho quieta em casa, eu queria ficar mais tranquila, eu queria ter menos informações na minha cabeça, ou eu queria ficar mais de boa. Mas a gente não consegue ficar de boa, porque a gente se auto-sabota. Muitas vezes a gente não consegue dizer não para as distrações, a gente não consegue parar de olhar determinado conteúdo, porque a gente quer sempre estar com mais informações. E aí eu vou fazer uma pergunta, mas eu queria que você, ainda com o teu óculos, eu espero que tu não tenha esquecido de estar com óculos no rosto. Lembra deste óculos, que é importante você estar com esse óculos. Eu quero que tu reflita sobre uma pergunta que eu vou fazer. Não precisa me responder, não, tá? O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Vou te dar algumas opções. Você pode ir no banheiro, certo? Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode comer, você pode fazer aquele alongamento top no chão do seu quarto, se alongar de cima para baixo, de todas as formas possíveis para o seu corpo estar bem. Mas eu posso palpitar aqui que se a primeira coisa que você vai fazer talvez seja pegar o celular. Ah, não, mas eu não pego o celular, não. Eu vou no banheiro. Você vai porque é uma necessidade fisiológica. Você é obrigado a ir, certo? Mas você é obrigado a ir, você leva o seu melhor amigo que é o celular. Você não vai só, você não consegue ficar só. Então, aí assim, não, eu não levo o banheiro, porque é anti-higiênico, não sei o que, tarará, tarará. Eu só desligo o meu alarme, que na verdade não é um, são vários, para você poder acordar, que você disse, né? Então, você, eu desligo só meu alarme. Só que você fica naquela modalidade que a gente conhece, que você fica com o olho dormindo e com o olho acordado. Aí você fica assim no celular, olhando, para poder desligar o alarme e vai para o Instagram, para ver o que é que está acontecendo de novo naquele pequeno momento, naquele grande momento, aqueles anos que você se ausentou enquanto dormia. Você perdeu muita informação. Então, você vai direto para o WhatsApp para saber o que a menina mandou, o que seu amigo mandou. Vai olhar o direct para ver quem te mandou aquela piada engraçada. Vai postar alguma coisa no Instagram. Enfim, você vai consumir alguma coisa, certo? E aí, deixa eu te dizer, por que eu estou dizendo para tu pensar nisso? Porque a forma que a gente começa o nosso dia é a forma que o nosso dia vai se comportar ao longo das horas, certo? Vou te dar um exemplo bem básico disso. E não sou eu que estou te dizendo, são pesquisas, tá? Não é a Vitória, são pesquisas. Foi feito uma pesquisa com 8.000 cristãos, certo? E aí perguntaram para eles o que eles faziam assim que acordavam. 54% desse pessoal falou que vai checar o celular. E é isso que eu estou dizendo para vocês, né? E também foi feita a segunda pergunta. Você checa o celular antes ou depois que você lê a Bíblia e ora? Foi o que eles responderam. 73%. Eu checo o meu celular antes das minhas rotinas espirituais. Então, o nosso dia já começa de outra forma, porque a gente não pausou para as nossas disciplinas espirituais, certo? Ou seja, eu vou te dar outro dado alarmante, tá? Teve uma pesquisa, um dado mundial, certo? Que nos deu um número que eu nem sei escrever este número. O pessoal da matemática que souber escrever este número, escreve para mim, que eu não sei escrever esse número, não. Que falou que nós tiramos cerca de 1 trilhão de fotos por ano. Gente, 1 trilhão. Individualmente, não é 1 trilhão de fotos você e sua família, você e seu GR, não. É só você é responsável por 1 trilhão de fotos. Eu não sei nem escrever, eu só sei que é muita foto, certo? Então, imagine aí, esse conteúdo que você tira
nessas fotos que você tira, o que acontece? Eu vou te dizer porque às vezes eu faço isso, certo? Mas você posta a foto, você tira a sua foto, e aí nessa tirada de foto você bota pelo menos umas 100, para você poder escolher uma para ficar um negócio legal, certo? Ficar no ângulo top. O que você vai? Aí você vai lá no Instagram ou num aplicativo de edição, coloca aquele filtro para dar aquela no rosto, né? Ficar aquela coisa belíssima. Aí você, as meninas, né? Dá aquela famosa, só aquela ediçãozinha assim, ó, para a bochecha ficar mais alongada, ficar um negócio legal. Vê se vão ver se as bochechas estão tudo rosadas, porque tem que estar corada para dizer que está com vida, né? Então tem que estar corada. Se os seus cílios estão grandes para poder aparecer, aí você edita, fica aquela coisa belíssima e você posta. Não contente em postar, porque eu sei que você posta e você não pega o beco. Você posta e fica. Por quê? Porque você quer ver quem curtiu, quem comentou, né? Quem interagiu. Quer ver se aquela sua amiga que você pediu para curtir, comentar, se ela já fez isso. Se não for, você vai pro WhatsApp dela, né? E aí ainda tem outro fator. Você não contente de ter postado a foto e feito tudo isso, você vai lá, bota para enviar para o seu próprio Stories e vai procurar o melhor GIF de new post. Para você colocar em cima da sua foto, para dizer para o povo que você postou a foto. Se eu tiver errado, você pode me dizer aí, mas eu acho que eu não estou não, certo? O que acontece? Nós temos que analisar isso tudo que a gente faz. Eu não estou errado não, já falou um aí. Né? Então, a gente tem que analisar isso tudo que a gente faz, né? Outro dado que eu vou te dizer. Nós mexemos no nosso celular enquanto estamos acordados cerca de 81.500 vezes por ano. O que significa? Que a cada 4 minutos você está checando seu celular, certo? Então, você não fica muito tempo sem esse celular. A cada 4 você está checando. E aí eu fico me questionando. Será que a gente está percebendo tudo isso que a gente está fazendo? Será que a gente está no automático ou será que a gente está se analisando? Eu acho que se o Darth Vader estivesse do teu lado aí agora, no pé do teu ouvido, ele falaria assim: meu querido, minha querida, a sua falta de fé é perturbadora. Com aquela voz dele assim, bem emblemática, né? E aí a gente tem que perguntar: será que tudo isso que está nos bombardeando todo o tempo, será que isso nos influencia ou não? Né? Vou te dar outro dado para te confirmar mais uma coisa, 2 dados. Você que consome YouTube, você vai saber disso, porque eu inclusive olhei o meu hoje, eu falei, eu tenho 999 mais notificações, então tem mais de 900 vídeos para me ver que eu não vi, porque está todo o tempo subindo vídeo. E aí eu descobri que a cada minuto, preste atenção como é rápido o negócio, a cada minuto, mais de 24 mil minutos novos são colocados no Netflix. O que isso significa? Netflix não, no YouTube. O que isso significa? Que a gente precisa de pelo menos 58 horas exclusivas para poder ver esse conteúdo só naquela hora, daquele minuto que foi colocado novo. Isso também significa que a gente precisaria de 80 anos sem interrupção para poder tentar colocar em dia aquilo que foi adicionado de novo. Olha que doido. A gente nem tem vida suficiente para poder estar se atualizando nesse sentido. É muito conteúdo ao mesmo tempo. Outra coisa que você já fez nessa quarentena, que eu tenho certeza nessa pandemia, que foi assistir o Netflix, certo? O que acontece? Se eu tiver errado, você me diz aí no chat que eu vou estar aqui olhando. Você coloca a sua série, certo? Aquela série preferida que você faz tempo que você não vê, que você quer matar a saudade. Você coloca a série e senta lá no sofá, na sua cama, senta lá e descansa, vendo a série. E aí tem a série no Netflix, ela vai sendo carregada automático os próximos episódios, certo? Só que tem um momento que vai ser vários episódios sequenciais. E aí o Netflix vai notar que você fez um esforço muito grande para apertar um botão para poder colocar essa série. E você, depois disso, você ficou ali vegetando, naquele estado ali meio... Tô aqui, mas não tô, certo? Aí ela vai perguntar educadamente para você: fulano, você deseja continuar assistindo essa série? Olha como ela é educada, ela coloca lá uma informação para ti. Aí tu vai com muito esforço, tu vai perguntar, tu vai apertar em quê? Ok, eu estou assistindo ainda? Aí você continua lá, maratonando sua série. Por que a Netflix faz isso? Porque ela quer saber se você dormiu no meio do episódio? Não necessariamente, você pode ter dado umas cochiladas. Mas ela quer que você esteja bem
ciente daquilo ali, porque ela quer que você fique vidrado naquele conteúdo que ela está te fornecendo. Da mesma forma, o YouTube faz isso. Se você deixar nos vídeos automáticos, ele faz isso. Ou seja, nós não precisamos de muito esforço para receber informações, né? E aí eu quero te perguntar, né? Será que isso afeta a nossa identidade em Cristo? Esses conteúdos? Será que isso afeta a forma que a gente convive com a nossa família, com nossos amigos, com o seu GR? Será que isso afeta de alguma forma? Não, isso não me afeta não, porque eu sei me controlar, eu sei a hora de parar, de sair, eu sei dividir as coisas, certo? Deixa eu te dizer uma coisa que se tu não souber ainda, tu vai saber agora dos meus lábios, tu vai saber agora. Que as plataformas digitais, principalmente o Instagram, não tem um design dela que é bem bonitinho, né? A galera da antiga aí vai lembrar que o Instagram antigamente era todo azul, aquele botão azul e branco. Hoje já mudou um pouquinho o negócio, né? Por que, que o design está sempre mudando, está sempre vindo recurso, um filtro novo, enfim, sempre está se atualizando? Porque a plataforma, todas as plataformas são feitas para lhe viciar. Se você tiver a curiosidade, não, eu sou viciado, não, eu fico lá só um instante. Você vai abrir seu Instagram, agora não, depois de papoca, você abre seu Instagram e vai olhar a sua atividade diária. Eu tenho certeza que você não tem menos de 1 hora de atividade diária, porque você não consegue ficar menos de 1 hora naquela olhadinha que a gente diz, dá só uma olhadinha. Aí quando vê, já deu 3 horas de olhada, porque você não saiu, né? Então, embora a gente pense que a gente está no controle desta beleza aqui, a gente muitas vezes é refém dela, certo? Por que eu quero te dizer isso? Porque a gente é movido às coisas que acontecem neles, certo? A gente é movido às curtidas, aos likes, aos tweets, que eu vi aqui que alguém falou que prefere Twitter, né? E realmente Twitter é outra fonte também que a gente fica algumas horas do dia, né? Então a gente é movido a tudo isso. Parece que a nossa atenção é muito disputada por um monte de aplicativo. E aí a gente tem a nossa atenção é como se fosse hoje uma moeda virtual, onde a gente troca pelos aplicativos todo o tempo ali, a nossa atenção. Vou te dar um exemplo disso. Se você está tendo as suas aulas aí EAD, na faculdade ou no colégio, você recebeu, digamos, uma tarefa um pouco difícil de você fazer. Um trabalho, uma apresentação, qualquer que seja do tipo, mas você não está muito afim de fazer naquele momento. Porque você não está afim. Tem coisas mais atraentes para você naquele momento. Aí você diz assim, aquela famosa frase, diz assim, vou dar só uma olhadinha, porque dá tempo, né? Só para tal dia eu faço isso aí, dá tempo de olhar aqui o Instagram. Aí você vai olhar para o Instagram. Aí você passa só 3 horinhas lá, que é bem pouquinho. Aí você, não, dá tempo, eu vou dar chance. Menina, eu vou maratonar aquela série que o fulano me indicou, não fui ainda. Aí você vai lá pro Netflix. Aí você fica migrando de rede social para rede social e chega no final do dia e você não fez nada. Que a sua atenção foi comprada, né? E aí, também, se você já teve alguma aula de filosofia, você vai... Alguém já te falou assim, penso logo existo. Um filósofo falou isso, que eu não lembro o nome dele, mas você sabe que essa frase existe, certo? Penso logo existo. Hoje a gente pode falar o seguinte, me conecto, logo existo, certo? Ganho like, logo existo. Compartilho tal informação, logo existo. Eu sei do último cancelamento, logo existo. A gente está sempre fazendo isso, sempre, sempre, sempre. E aí, o que nós temos que nos questionar é quanto tempo a gente tem passado nas redes sociais? Será que nós temos investido em ler a Bíblia, já que a gente está dentro de casa agora, nesse processo, né? A gente tem orado mais? Será que a gente evoluiu no nosso tempo de oração? Será que a gente tem orado pela vida da nossa família, pela vida dos nossos amigos, pela vida do nosso líder de GR, pelo nosso GR, pela igreja? Será que nós temos orado por isso tudo? Ou não? Não, eu vou orar a Bíblia só quando eu vou radical voltar, porque lá é o local que eu faço isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, certo? Existe uma pessoa, há um tempo atrás, que eu aprecio muito, que se chama Abraham Kuyper. Ele falou o seguinte, ele disse que, olha a frase dele, para tu refletir, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não fale, é meu. O que o Abraham Kuyper quer dizer? Que todo centímetro quadrado que você pisa pertence a Jesus. Ele é o dono disso tudo, tá?
E aí, outro lembrete para a gente se questionar com essas perguntas, né? Lá em Atos 17, fala o seguinte: de um só povo, Deus fez todos os outros povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Traduzindo, certo? Que Deus queria que nós estivéssemos vivendo nesse ano, nessa casa, com a sua família, com o seu líder de GR, que ele escolheu o seu líder de GR, com o seu GR, na igreja que você está, no colégio que você estuda, na faculdade que você está. Tudo isso Deus já sabia, ele já planejou, certo? Não há nada de novo. Ele já sabia para onde nós iríamos. E aí, se você também assistiu Star Wars, se você é fã de Star Wars, você vai perceber que o Mestre Yoda, nosso querido Mestre Yoda, ele fala a seguinte frase: querido, que a força esteja com você. Mas eu vou dizer para o Yoda o seguinte: Yoda, a força já está com a gente. Vou te dizer por quê. Dentre todas essas distrações que eu te disse agora, desses espetáculos que a gente fica ali vendo, tu não tirou o teu óculos, né? Eu espero que tu não tire este óculos. Tu não tava nem lembrando mais, né, do óculos. Mas bota o teu óculos de volta para gente poder entender o negócio. A tua lente é especial, preste atenção. Já já tu vai entender porque ela é especial. Durante todo esse processo, né, dos espetáculos, das coisas, existia um grande espetáculo na Terra. O maior de todos os espetáculos. Eu vou te dizer qual foi. Foi o espetáculo da cruz de Jesus. A cruz, naquele momento, era o local mais ruim que alguém poderia estar. Era o local onde as pessoas eram ridicularizadas, maltratadas. A cruz era destinada aos escravos, né? Então, tudo isso fazia parte daquele espetáculo. E eu te dizer uma coisa que é o mais chocante desse espetáculo, é que lá no Evangelho de Lucas, se você já leu ele esses dias, ou se em algum momento você leu, vai dizer o seguinte: e toda a multidão que estava naquele espetáculo da cruz, vendo o que estava acontecendo com Jesus, voltava batendo os peitos. O que ele quer dizer? Eu vou dizer o contexto desse versículo. Quando encerrou a crucificação, que Jesus estava morto, um dos soldados romanos reconheceu que ele era o Cristo. E a Bíblia fala que naquele momento o soldado adorou a Deus e falou: este homem era inocente. Olha que pesado isso. Este homem era inocente. E por que fala aqui que está batendo nos peitos? Porque as pessoas que andavam com Jesus desde a Galileia, as pessoas ficaram tristes com aquele grande espetáculo, né? Eles ficaram tristes e pesaram pela morte de Cristo, né? Por isso que eles batiam no peito, de tristeza mesmo. Mas o mais incrível desse espetáculo é que aquele homem que morreu na cruz há um tempo atrás, ele foi alguém de transformação. Ele continua mudando a nossa vida de geração em geração, como a gente está vendo na série do Radical, né? De geração em geração, ele continua impactando a nossa vida. Né? Aquele homem, que muitas pessoas lamentaram pela sua morte, ele ressuscitou no terceiro dia. A pedra do túmulo dele foi removida, o véu foi rasgado, né? Foi consumado, está consumado, né? Então ele vive. Por que eu trouxe tudo isso para aqui para vocês, né? A raiz do problema não necessariamente é onde a gente está incluído, certo? Mas nós temos que entender que nós somos pecadores. Nós temos pecados, nós precisamos dar nome aos nossos pecados, certo? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que nós somos famintos. Famintos, famintos, famintos. Por isso que eu dei a ideia aqui do óculos. Tu não tirou ainda o óculos, eu espero que não tenha tirado o óculos. Vamos lá. Mas Eclesiastes 1:8 fala que os nossos olhos não se cansam de ver. A gente está sempre buscando informação. A gente quer sempre saber de tudo. A gente nunca quer estar desorientado, desatualizado, porque a gente precisa. A gente precisa? Será? Será que a gente precisa estar todo tempo lá né? E aí eu quero te dizer que os nossos olhos precisam estar fixados, né? E os nossos olhos precisam estar no óculos correto, com a lente correta,
Por isso que eu fiz a ilustração aqui do óculos. Porque essa lente especial que eu falei é Jesus. É através dessa lente que nós vamos ter percepção sobre o mundo. Por quê? Porque nós precisamos ressignificar. Talvez tudo isso que eu falei, você esteja aí pensando, ixi, eu fico muita hora no YouTube, vixe, eu faço isso mesmo no Instagram, vixe. Pode estar pensando várias coisas aí, né? Mas eu quero te dizer que esse óculos que você topou colocar aqui comigo, eu oro para que esse óculos nunca saia do seu rosto. Para que você sempre lembre que você anda com esse óculos em todos os momentos. Lembra que teu olhar, ele precisa mudar de foco se você estava olhando para o local errado. E eu quero te dizer como você talvez possa mudar desse foco, certo? Separei 8 coisinhas para falar para você de forma bem rápida. A primeira coisa é que nós precisamos estar com os óculos a todo momento, certo? Para que a gente fique olhando sempre para Jesus, Senhor, me direciona, faz com que eu olhe para o local certo. A segunda coisa, que nós precisamos estar com a nossa família. Já parou para pensar quanto tempo tu fica no Instagram e no teu celular? E às vezes, eu falo Instagram, estou enfocando no Instagram, mas é qualquer outra rede social, tá? Tu já parou para pensar quando tua mãe ou teu pai entra para falar contigo que tu tá no quarto, lá, abraçado com o celular, que ele é teu melhor amigo? Você tá ali agarrado, porque você tá desde manhã com ele. E a tua mãe assim, ô fulano, vem aqui, bora ali almoçar, bora ali jantar na mesa. Assim, não, mãe, sai daqui, mãe, eu tô estranha, mãe. Você começa a colocar um monte de dificuldade, porque você quer ver eles longe. Mas lembre-se que você precisa ter momentos em família. Você precisa desconectar, né? Pausar um pouco o teu tempo. E eu te garanto que você não vai ficar desatualizado se você sair durante 5 minutos do celular. Daqui a pouco tu se atualiza de novo, certo? Nós precisamos disso. Você, assim, mas eu não sei o que eu vou fazer com a minha família. Você pode começar, por exemplo, tendo uma refeição com a sua família, lavando uma louça. Olha aí, as mães que escutarem isso, né? Mas a gente pensa, lavar a louça, mas isso não é viver família. É sim, senhor. Né? Você está servindo a sua família. De alguma forma que você está ali, a cozinha, nosso local, onde faz as comidas, a cozinha tem muitos assuntos ali que ficam ali todo o tempo. A sua mãe, eu sei que a sua mãe adora conversar na cozinha com você quando você bebe água. É quando você dá uma escapadinha no celular. Porque ela adora, ela quer te ouvir, ela quer ter aquele momento com você, do seu pai da mesma forma. A terceira coisa, fuja daquilo que é mal, para que o teu olho não peque. Os evangelhos fazem isso, né? Fuja. Se você sabe que aquele tipo de conteúdo não é bom para ti, fuja. Para de seguir. Não procura. Fuja. E aqui também entra a questão do nosso pecado. Se eu sei que eu peco com tal coisa, eu não vou buscar tal coisa, porque eu vou pecar. Então eu tenho que tirar isso da minha lente, tirar isso do meu foco para que eu fique olhando para o alto. Nosso primeiro ponto, né? A quarta coisa que é exatamente esse ponto. A gente precisa resistir àquilo que não é de Deus na nossa vida. A gente não pode se acostumar com o que é ruim, com o que é errado. A gente precisa fazer o certo. A Bíblia nos orienta a fazer o que é certo. Você tem ela aí no seu quarto. Se você não tiver uma Bíblia, nem que seja digital, eu vou entregar uma Bíblia para você. Certo? Você tem uma Bíblia, nem que seja digital, você tem, eu sei. Certo? Aqui, o quinto ponto, importante também. Quando você estiver olhando os seus conteúdos que você vê aí todo dia, você vai perguntar 3 coisinhas, junto com o teu óculos, não esquece do óculos. Primeira coisa, será que isso que eu estou vendo, consumindo, glorifica a Deus? Será que isso contribui para o meu propósito de vida como discípulo? Ou se isso me afasta do meu propósito, porque aquilo me faz pecar? Ou me faz ter pensamentos que não são bons? A terceira pergunta que você tem que fazer também. Aquilo que eu estou consumindo, será que aquilo ali está magoando o meu próximo? Está ferindo o meu próximo? Isso é importante também. Não só o que você consome, mas o que você coloca para as pessoas consumirem. Será que isso, de alguma forma, aquela brincadeira, aquele vídeo que você acha super engraçado ou algo do tipo, será que aquilo ali está magoando amigo seu? Se tiver, a gente tem que analisar, né? A sexta coisa, nós temos que estar pensando em 3 coisinhas que a gente está vivenciando na nossa série do Radical, né? De geração em geração, que é eu creio na verdade, eu creio na palavra de Deus, eu sirvo
né? Que a gente já olhou aqui para algumas coisas de que formas a gente pode servir. E eu influencio. Nós temos que estar com isso na cabeça todo tempo, né? E analisando aquela coisa toda. Sétimo ponto. Fique na mesa com Jesus. Jesus amava mesas. Ele amava estar à mesa com pessoas queridas. O que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com fique à mesa? Tenha pessoas para caminhar perto de você. Tem as pessoas do seu GR, amigos próximos da igreja, a sua família. Te dar um exemplo bem rápido, que talvez você não tenha feito isso, eu vou te desafiar a fazer agora. Quantas vezes você já ligou para alguém nessa quarentena? E eu não estou falando de ligar no WhatsApp. Eu estou falando de ligar no seu telefone, modo antigo, negócio, tradicional, telefone. Quantas vezes você já ligou para um amigo seu só para perguntar como é que ele estava? Para dizer que estava com saudade dele? Ou, ainda mais, quantas vezes você ligou para o seu líder ou para a sua líder de GR e falou assim, ô fulano, ô fulana, eu lembrei de ti, como é que tu tá? Tá tudo bem contigo? Eu posso orar por alguma coisa? Né? Isso é uma forma de você demonstrar cuidado, gratidão. O seu líder, a sua líder, ele fica ali semanalmente, falando com você. Quantas vezes você perguntou como é que ele estava? Quantas? Né? Vamos pensando aí. E a última coisa, aproveite todos esses conteúdos que você está consumindo diariamente para falar do amor de Jesus para as pessoas, para um mundo que está em sofrimento. Partilhe da sua fé para as pessoas. Jesus nos manda a sair do nosso conforto todo o tempo e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Você já sabe esse versículo que eu sei, certo? Fale de Jesus, fale daquela fé, né, que você conheceu, que você foi amado, você foi abraçado. E o que eu quero te dizer tudo isso? Para você não olhar assim, mas a Vitória falou lá no Papoca, menino, ela condenou as redes sociais todo dia, disse que não presta nenhuma, que é pra gente se abster e ficar só olhando pro sol o dia todo dia. Eu não estou te dizendo isso. O que eu estou te dizendo? A gente adora ficar nas redes sociais, certo? A gente gosta mesmo, a gente gosta de ficar rindo lá com as porra nada a ver, do cachorro brincando, dando cabalhota, enfim. A gente gosta de consumir esses conteúdos e é bom pra gente relaxar até a mente em alguns momentos. Mas não faça disso, ou não tenha isso como algo que você fique refém. Por isso que eu te dei essas 8 coisas para tu refletir aqui, para tu se questionar, né? Por quê? Porque nós temos que entender que tudo que a gente consome precisa de um filtro. Qual é o filtro? É os nossos óculos, que eu espero que tu não tenha tirado de novo esses óculos, que os óculos precisam ficar aqui, beleza? Então, esses óculos é o nosso filtro. É através dele que a gente vai questionar tudo aquilo que a gente está consumindo. Será que isso que eu estou consumindo hoje tem sido benéfico para mim? Tem sido bom? Tem glorificado a Deus? Tem me edificado? Ou às vezes você consome um conteúdo que nem é muito edificante, não. É só para você rir. E é um conteúdo bom, é um conteúdo leve, certo? Faz parte da nossa vida. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós somos alvo de uma graça imerecida, uma graça enorme que nos abraça todo dia, nos perdoa. Jesus está disposto a nos ouvir todos os dias, né? Então, se você também aí assistiu Star Trek, você vai lembrar do senhor Spock, que ele falou. Ele falou assim com esse dedinho aqui, ó. Se você não souber fazer, me desculpe, mas eu sei fazer isso aqui, né? Que é vida longa e próspera, né? Nós temos, muito bem, Richelle, gostei. Nós temos vida longa e próspera em Jesus. É através dele que nossos óculos estão sempre ali com o foco certo, né? E o nosso bate-papo é exatamente para isso, para que você, tudo que você consuma, esteja com a lente certa, com o foco certo. E quando você talvez não olhar para esse conteúdo com o foco certo, que você converse com Deus, Senhor, me perdoe, mas hoje o meu foco estava desfocado. Ou então, se você sabe que você precisa de alguém ali para lhe ajudar um pouquinho, você chega lá no seu líder de GR, na sua líder de GR, ou algum amigo seu, se fulano, caminha perto de mim, para que o meu foco não se desvie, tá? Então é isso, gente. Com certeza. Muito obrigada, Vitória. Eu separei aqui um versículo na minha cabeça enquanto estava falando isso daí, que é em Filipenses 4, versículo 8 ao 9,
que fala assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, a gente não criou esse bate-papo para tu, tipo, entender o que tu pode acessar, o que tu não pode acessar. O verdadeiro intuito é para que tu entenda e coloque, tipo assim, para dentro mesmo, se encaixa nisso daqui que a Vitória falou, nisso daqui que a ficando a Deus, está engrandecendo o reino, né? Teve uma pergunta que chegou que foi assim: como usar a internet em prol do reino? Eu achei muito interessante. Eu acho que o primeiro passo é tipo, você não ser o crente só da internet, né? Você ser o crente da vida real também, né? E quer falar alguma coisa, Vi, em relação a isso? Não, essa ideia do óculos, gente, que eu estou estimulando para que você não tire, é exatamente para isso, né? A ideia aqui com a conversa não é dizer, ô fulano, só assiste isso, ô fulano, só assiste aquilo, mas é de você filtrar, de você olhar aquilo que é bom para você e questionar, né? Será que isso glorifica a Deus? Para que você não siga só uma orientação, mas para que você Uhum. saiba discernir, saiba diferenciar o que é bom e o que é ruim para a sua vida, como discípulo de Jesus, né? Exatamente. Vitória, chegou uma pergunta muito interessante, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. É como se manter psicologicamente saudável na internet quando eu preciso estar nela de maneira ativa. Acho que é muito para assim, que quem está tendo aula online, né? Acho que quase todo mundo trabalhando de home office. Eu, no meu É caso, verdade. trabalhei muito tempo de home office, foi assim meio conturbador, porque, enfim, são muitas informações, né, que chega. E aí, tem alguma dica para passar pra gente? Uhum. Tô falando que já é AD o dia todinho, eita, gente. A gente foi um pouco obrigado a estar em EAD, né? Agora, então, a gente está voluntariamente ou involuntariamente, porque nós precisamos estar no ambiente. Mas algo a se pensar e a se colocar aí a sua bandeja de medição é que será que eu tenho certeza que o seu momento, talvez, de EAD não dure o dia todo. Então, você tem um tempo livre, certo? Eu sei que tem algumas outras tarefas para fazer, mas a gente precisa também aprender uma coisa e até ir um pouco de contra-maré com o que a Uhum. gente tem sido estimulado, que a gente tem sido estimulado a fazer o quê? Estar fazendo sempre alguma coisa, assim que está produzindo, assim que está estudando, assim que está sempre, 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 sempre. Mas a gente esquece de uma coisinha que se chama pausa. Nós precisamos pausar, até para nossa cabeça, quando a gente termina o dia, tá com tanta informação, não sei vocês, mas eu fico com a minha cabeça zonzinha, com dor de Sim. cabeça, porque não aguenta mais tanta informação que a gente recebeu durante o dia. Então, pausa, dorme um pouquinho mesmo, né? Não hiberna, não, pelo amor de Deus. Dorme um pouquinho, né? Tem um momento com a tua família, faz algo diferente, de fato, né? Eu falei da brincando aqui de olhar para o sol e tal, mas tu já olhou o sol alguma vez nessa quarentena? A vitamina D tá em dia, querido, né? Tu tá indo lá Importante. pelo menos com as palmas para cima para poder pegar um pouquinho de vitamina D, para ficar um pouquinho mais corado, né? Então, essas pausas são importantes. E aí você pode fazer qualquer outra coisa, você organizar o seu dia, planejar. Se você sabe que todo aquele horário você tem o EAD, tu tem aquele compromisso, planeja o restante do teu dia para tu ter. Eu chamo isso de caixa do nada. É uma nomenclatura que eu uso para mim mesmo. Se você usar também, estamos aqui. O que é a minha caixa do nada? É algum momento do dia que eu faço nada, queridos. Eu fico olhando pro teto. Por quê? Para a cabeça relaxar. Eu posso assistir um filme, eu posso ler um livro, eu posso comer algo que eu estou muito afim de comer, eu posso deixar o celular bem longe de mim e ter um momento com a minha mãe, na cozinha, que é o momento que eu mais gosto. Eu estou bebendo água ali, estou conversando com a minha mãe. Aquilo ali já para mim já é um momento de pausa, né? Então a gente precisa só Uhum. se a minha dica é tenha momentos de pausa durante o seu dia, né? Busque fortalecer a sua cabeça mesmo, né? Converse com uma pessoa que você há muito tempo não conversa, né? Esse exemplo de ligar para o seu líder, para a sua líder, pode ser com qualquer amigo seu que você está com saudade e você não parou, porque você não para em nenhum momento, né? Então, a minha dica seria pause e planeje o seu dia, de fato, para que você tenha esses momentos, né?
Uhum. Massa, Vi, muito bom. Outra pergunta também que chegou, que eu achei muito interessante também. Se tu tem alguma recomendação de algum Instagram, canal no YouTube que sejam relevantes para caminhadas de adolescentes, né? No reino. Uhum. Algumas pessoas que caminham perto de mim vão falar assim, eita, mais um momento que a Vitória falou este não, porque eu gosto de consumir esse conteúdo, né? Mas um cara que eu sigo muito de perto, que eu gosto, porque ele conversa sobre várias coisas que nos interessam, né? Aqueles assuntos que estão bem em pauta que você assim, rapaz, nunca. Eita, Clarice, peraí, Clarice, não entrega, deixa eu A vazar Clarissa aqui o já vai negócio, assim, ó, Clarice. se mete Né? no meio. Então, é o Pedro Dutti, é um cara que eu gosto demais de. Clarice é osso, viu, rapaz? Mas eu gosto demais de receber. Ele tem lá o Instagram, é muito bom o Instagram dele, ele tem uma escola também, você vasculhar lá um pouquinho, você vai saber. Jesus Cop, que já falaram aqui, também é um conteúdo muito interessante. Uhum. Se eu não me engano, o nome dele é Luca Martini, que ele tem um canal no YouTube, Muito né? Tem bom. uma galera muito boa. Então, essa galera eu gosto de ficar vendo de vez em quando, porque é muito bom você saber de outros assuntos, ver outros pontos de vista, né? Tem mulheres também. Tem mulheres também que eu gosto de acompanhar, né? Tem a Francine Walsh, tem Andrea Vargas, tem uma galera aí que é muito bom para você acompanhar. Luca Martini, muito bom, tô vendo aqui. Feito Lipas, tá aqui Muito bom. Rato mesmo, Roberta Vicente, eita, tem muita coisa boa. Andréia, muito bom, Andréia, gosto Massa tanto. ver a interação de vocês no comentário. Sim, a Lumeu Pídio também, gosto bastante de acompanhar ela. A interação dela no Instagram é muito boa. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. A hora é agora de abrir o microfone, bota a cara no sol, na luz, na câmera, não sei. Mas a hora de falar é agora. Se alguém tem alguma pergunta, apontamento, desabafo, a hora é agora. Não percam a oportunidade. Deixa eu falar. Deixe, minha filha, a rocha. Vou falar. A gente estava conversando e eu estava parando para pensar algo que já vim pensando há um tempo, assim. Que, por exemplo, meu acesso no Instagram já chegou a ser 4 horas no dia. Mas é engraçado como a gente passa muito tempo rolando uma rede social, mas a gente não necessariamente está socializando com as pessoas que estão naquela rede. Muitas vezes a gente está como fantasma ali, enxergando as fotos das pessoas, os stories das pessoas, a gente pode estar até comentando, mas a gente não tá com aquela pessoa de fato. E aí eu acho isso muito assim, eu acho que é até uma forma da gente muitas vezes se esconder das pessoas. Porque é difícil você viver relacionamento vida na vida com as pessoas. Não é fácil você viver vida na vida. E aí você pensa, agora eu tenho as redes sociais, eu posso estar com todo mundo o tempo todo. Ao mesmo tempo que a gente está com todo mundo o tempo todo, a gente não está com ninguém. E isso é tão superficial que o conselho da Vitória da gente pausar e ligar para alguém, ele se torna cada vez mais urgente. Então, eu achei Sim. muito legal. Isso que Massa, claro. a Clarice falou é muito bom a gente pensar, porque imagine aí, né? Se você já fez isso, você repensa. Alguém te ligou, seja pelo WhatsApp, ou seja pelo telefone, e você ficou, deixa aqui assim, ó, nesta posição aqui, ó. Se eu me der uma fone tá me ligando e eu não tô a fim de atender, aí você deixa a pessoa desligar, a pessoa desiste, não é ligação de São Paulo, é uma ligação de você com uma pessoa que você conhece, e você deixa lá. Por quê? Porque você tá com medo de falar com a pessoa. Você não quer, aí você vai fazer o quê? Espera a pessoa terminar de ligar, ela desistir. Aí você demora uns 10 minutos assim, oi fulano, tudo bem? Eu vi que você me ligou. Se a pessoa te ligar de novo, você faz a mesma coisa. Por quê? Porque você tem receio de se relacionar, né? Esse exercício que eu propus é exatamente da gente quebrar um pouco essas barreiras, né? E tentar, eu nunca liguei assim dessa forma. Ou nunca mais liguei desse jeito. Por que não agora? Principalmente agora que todo mundo tá com saudade. Que eu tô com saudade de todo mundo. Saudade do Radical, saudade da Atena, saudade da cantina do Luan, saudade de todos os cantos. Né? Então, é o momento certo para a gente fazer isso. E até mesmo, como a gente está um pouco mais distante fisicamente, de você falar para a pessoa, você é importante para mim. Eu gosto da sua vida na minha vida.
né? Você é importante na minha caminhada. Então, esses estímulos a gente precisa ainda mais agora, né? Ó, pasto muito bom. Também tô com saudade, Arina. Ai, saudades, Brownie. Então, fale, né? Tem esse desafio, jogando até um desafio depois do bate-papo. Fale com alguém de assim, fulano, você é importante para mim. Eu sinto saudade de você. Né? Imagina aí você recebendo uma mensagem dessa de um amigo seu. Eu me sentiria muito amada. Assim, uau. Mesmo com a distância, aquela pessoa lembrou de mim, falou comigo e disse que eu sou importante. Eu me sentiria muito amada, né? Com certeza. E aí a gente vê que a gente passa muito tempo assim na superfície e que a gente conhece muitas pessoas de forma superficial, mas são poucas pessoas que a gente para e fala assim, eu quero conhecer essa pessoa de forma intencional, fora das redes sociais. Quem é essa pessoa sem o fio do Instagram, né? Então é muito interessante ficar aí o desafio, você conhecer uma pessoa sem o fio do Instagram. Quero Deixa eu ver como é que falar. vai ser. Deixa eu hablar. Vai, Posso? amigo. Trazendo pro lado mais das pessoas que gostam de jogar um videogamezinho, um computador, né? Que também faz parte da internet, né? Eu me enquadro nesse perfil de pessoas, né? E por muito tempo, né? Você pensa assim, eu jogo para me divertir, eu jogo para ter um momento de risada, de ser feliz e tal, não sei o quê. Mas em certo momento da minha vida, né? Eu que já jogo faz tempo, né? Eu percebi que deixou de ser, é para me divertir, para ser, é uma fuga. Eu vou entrar nesse mundo de jogos, nesse mundo de coisas que tiram minha atenção do que é o real, do que é a minha vida hoje, de como eu estou hoje, como minha vida está hoje, para poder esquecer os problemas que eu tenho passado em relação à minha vida, minhas lutas diárias, meus problemas com minha mãe, com meu pai, né? Minhas falhas nos estudos, minhas falhas com Cristo, né? E onde eu mergulho nesse mundo para simplesmente poder fugir de tudo, onde nada me toca, porque aquele é meu local, aquele é meu mundo. Ninguém vai poder falar o que eu tenho que fazer lá, porque eu controlo tudo que está acontecendo ali, né? Então, isso se aplica aos jogos, mas também se aplica a qualquer outro tipo de rede social, né? Até que ponto eu estou fazendo aquilo para poder fugir da minha realidade? Minha realidade não é algo ruim, não é algo que eu devo fugir. Pelo contrário, é algo que eu devo encarar, pedir ajuda quando necessário, orar para Deus muito para poder lutar com ela, né? E isso é uma realidade que eu tive que, a duras penas, aceitar, né? Que o jogo não era simplesmente algo que eu fazia para me divertir, não era algo que eu fazia para poder passar o tempo, mas tinha algo que eu utilizava para poder fugir do que eu estava vivendo, né? Talvez de uma separação dos meus pais, talvez de uma falha na faculdade que eu tive, decepção em relação a algo que aconteceu, enfim, né? Então fica aí a dica, galera, para ser sincero com você em relação ao que para o que você tem usado suas redes sociais. É para algo bom? É para algo que vai te agregar, como a Vitória falou? Segundo as lentes de Cristo, é algo que vai me fazer crescer? Ou é algo que eu tenho usado como fuga, como escape, como uma dependência, como um vício, né? Tudo em excesso faz mal, né? Não tem, é uma regra clara, né? Não adianta, menos a palavra de Deus, né? E você pode ler pra caramba, cara. Lê muito, ora muito, que vai dar certo. Mas é isso aí, fica o meu testemunho aí de um cara que já foi bem viciado em jogos, né? Para os meninos, principalmente aí, que estão nesse mundo aí, galera. Abre o olho. Abre o olho. Valeu. Obrigada, amigo, pela partilha. Muito massa saber também sobre esse universo, né? Porque eu sou uma pessoa que eu só vejo o pessoal jogar, eu não jogo, então eu não tenho muito essa realidade. E aí, gente, eu queria saber se alguém mais quer compartilhar mais alguma coisa, algum pensamento, algum testemunho. Porque senão, vamos Eu já. acho que. Vamos lá, amigo. Pronto. Eu acho que, para complementar até o que o Baltar falou, né? Essa questão dos jogos e tal. Se você vai jogar, se você tem essa vontade, porque assim, tem dias à noite, por exemplo, que eu tô em casa e eu quero jogar. Massa.
É bom a gente entender essa questão dessas questões dos nossos limites, das questões de fugir da realidade. Mas assim, se você vai jogar, tenta se relacionar com alguém. Por exemplo, quando eu vou jogar com os meus amigos, a gente tem um grupo aí no WhatsApp para jogar Among. A gente chama todo mundo, chama no Discord, todo mundo vai jogar junto para se relacionar, para estar com saudade, para conversar, jogar conversa fora. Como também eu tenho os meus amigos que eu jogo com o BG, o Isaac, Vitor, todo dia a gente conversa, a gente fica falando, a gente fica viajando nas coisas do Radical, em alguma ideia que a gente fica lá conversando sobre o rol, sobre o Papoca. Então, se você vai utilizar os jogos, se você vai jogar, que é algo muito bom também, para você também descansar, como a Vitória falou, se relacione, tente se relacionar com outras pessoas, tente conversar com outras pessoas, porque assim vai fazer uma diferença enorme na sua vida. E ainda mais conversar com pessoas que agreguem, né? Que agreguem valor para você. Sim. Obrigada, amigo, pela partilha. Deixa eu ver aqui o chat, se alguém tá falando. A Catarina falou um negócio muito legal. O mais pesado disso é que a linha é muito tênue entre usar as redes sociais para se divertir e usar para escapar. Por vezes me peguei não percebendo a diferença. Realmente eu também acho. A gente tem que ter um discernimento muito grande para poder conseguir discernir o que está sendo divertimento e o que está sendo uma fuga, né? Laís, licença. Só complementando isso, né, que a Catarina falou, eu percebi durante essa quarentena, quando eu saí pelas primeiras vezes, que eu passava pelas pessoas e, assim, eu fiz meu desafio de sempre passar pela pessoa da boa tarde. E aí, a pessoa, eu, tipo, tava chegando perto, a pessoa corria, pegava o celular, fingia que tava mexendo em alguma coisa, e eu percebi que eu também fazia isso. O medo, tipo assim, do contato humano, como se alguém pudesse, sei lá, tipo, por falar com você, saber o que você tá sentindo, sabe? Eu acho que é justamente essa questão de fuga e de se proteger, de criar uma armadura em volta de si, porque nas redes sociais a gente só mostra o lado que quer. E no real não é bem assim, né? Total. Vitória, chegou aqui uma pergunta para ti. Da Isabela Diniz. Como evitar os gatilhos no Instagram? É da minha família, viu? Aí, ó. Diniz também. Ela tem muitas, pelo menos eu vejo que tem muitos recursos ao mesmo. É o quê? Quem dera que fosse da. Ao mesmo tempo que nós temos muitas informações que às vezes nos vicia, nós temos muitas ferramentas que nos ajudam, né? Por exemplo, se você já olhou no Instagram, existe uma ferramenta que te dá um lembrete do tempo que você estabelece para você ficar lá. É uma opção, né, de você... Eu não sei se os gatilhos que você fala, esses gatilhos de distrações, né, de ficar horas lá mexendo e tudo mais, né? Ou se é... Desculpa. Eu falo em questão de, tipo assim, você vê uma coisa que te machuca de alguma forma, entendeu? Não tipo do vício em si, de estar, tipo, direto lá, tipo, pra se divertir e tal, e acabar perdendo tempo. Mas eu digo mais, tipo, você ver coisas que não te fazem bem. E aí acaba que, às vezes, eu me vejo muito, tipo, vendo coisas e aplaudindo por coisas que não condizem com quem eu sou, mas eu não consigo meio que sair disso, sabe? Aí acaba que fica passando lá esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa, entendeu? Uma das coisas que nós temos que fazer, Isabela, e foi um exercício que eu fiz até, eu faço constantemente esse exercício, que é um detox, né? De olhar para minha rede social, em especial o Instagram, que eu acho que é o que eu fico mais, e olhar quem que eu estou seguindo e que de alguma forma ainda traz um propósito para mim, né? E não ter aquele peso daquela pessoa que talvez não contribui de uma forma muito bem para a sua vida, não ter aquele peso de dar um follow, não é que você dá um follow mesmo, não está sendo bom para a sua vida, né? Também de fazer esse filtro no que você está seguindo, no que você está buscando.
Porque todas a gente tem que ter uma cautela com várias coisas. Além disso, de você não ver o que você não quer, o que você não gosta, o que você foge. Mas também tem aqueles conteúdos, eu não estou falando do seu caso, mas estou falando de forma geral, tem conteúdos que nós precisamos fugir de fato. Nós somos as melhores pessoas para dizer, eu luto contra isso, eu luto contra isso, eu luto contra isso. A gente sabe, às vezes, dar o nome, e se a gente não sabe, a gente tem que exercitar, dar o nome aos bois, né? Dar o nome aos nossos pecados. Então, se eu sei, por exemplo, que eu luto contra o consumo, eu não vou ficar seguindo 100 Instagrams de loja, de coisa de comida, enfim, coisas que vão dar um conteúdo para mim que vai me fisgar em algum momento, né? Isso vai direto para outras áreas da nossa vida. Então, nesse aspecto, seria um detox e, ao mesmo tempo, de analisar aquilo que tu tem consumido. Né? Porque todas as redes sociais, falando aqui de uma forma bem técnica, né? Mas é importante vocês saberem, mas as redes sociais, elas analisam tudo que a gente faz, certo? Então, por mais que você não busque em algum momento, você já, de alguma forma, demonstrou, ou que pesquisou por curiosidade, ou alguma coisa, e ela vai jogar. Então, por isso que eu estou fazendo o detox é importante, porque se você só consome o que é bom, o que está ali beneficiando, esses conteúdos pode ser que apareça um ou outro, mas você vai ver com menos constância, né? Então, é detox. Eu acho que a gente precisa fazer esse detox constantemente. Eu, pelo menos, eu fui olhar meus seguidores, algumas coisas que eu seguia, nem pessoas, mas páginas, coisas, e eu olhava assim, meu, vale, não sabia nem que eu seguia isso aqui. Vixe, peraí, não tá me acrescentando nada. Se eu não tô vendo há muito tempo, então se eu nem lembrar o que era, então não tá trazendo significado de nada, né? Então, detox, Isabela. Isso tudo. Massa. Acho que é o que todo mundo precisa, né? Pelo menos um dia na semana, você ficar off, né? Do máximo que você conseguir. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Clarissa falando que detox é muito bom, que tá fazendo isso agora, e ver como a vida dela muitas vezes estava antes, em referência em consumir e postar conteúdo. Também acho, concordo. E é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, fale. Ou então, vamos dar o nosso tchau de hoje. Queria muito agradecer, Vitória, pela tua participação, pela tua disponibilidade e pela tua didática, porque tu trouxe um assunto assim que é um assunto assim um pouco assim abrangente demais, mas que a gente conseguiu focar, né? E ter bons resultados nisso, né? A gente teve um bate-papo muito legal. Então, Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. E é isso. Pedagoga em ação, de alguma forma eu tenho contribuído aí para atiçar um pouquinho as perguntas na cabeça, né? De questionar, de repensar, de usar o óculos. Ou for fazer uma figurinha de você está usando seu óculos para ficar jogando para vocês. Ai, faz, Vi. Vai ser ótimo. Internas de quem só veio pro papão que vai saber. Exatamente. Pois é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Deus abençoe vocês. Não esqueçam que sábado, às 19 horas, temos o nosso culto no canal do YouTube. Não esqueçam, marquem presença. Vai ser a continuação da nossa série de geração em geração. Então vai ser muito, muito legal. Um momento muito precioso. E é isso. Rapidinho. A Rocha. Isabela, né? Isabela Diniz, não é isso? Só em relação ao que tu comentou, na questão do tratar os gatilhos, essas coisas que ativam certas memórias ou coisas em você, né? Não só além de você fazer um detox, que uma Vitória falou, de parar de seguir, evitar e etc., mas também é muito importante tu tratar esses pontos que tem ativados em você. Realmente eu tenho que ir ao ponto. Se eu sofri, tipo, meu pai me machucou porque ele falou grosso comigo, e eu não trato aquilo, não importa quanto eu fuja pela internet de coisas que vão me relembrar isso, aquilo sempre vai estar lá. Então, sempre em algum momento vai ter um momento que eu vou olhar para aquilo e vai tipo, putz. Porque, na verdade, o gatilho não está na internet, mas está em você. Então, é no você tratar as coisas que levam isso a acontecer em você, que você vai poder resolver a situação realmente. Como a Vitória falou, você tem que evitar coisas também completamente. Se você luta com consumo, cara, não tem condições de você ficar seguindo lojas que vendem roupa. Se você luta com gula, não vai ficar seguindo coisas como iFood, como aqueles Instagram que só posta comida.
mas mas em relação a gatilhos emocionais e psicológicos, né, levando para esse lado já, é muito em relação a o que ativa isso em mim, por que isso tem se ativado. Então, talvez procurar algum especialista, procurar alguém que possa ajudar com isso, é muito importante, porque aí tem que ir direto à causa, direto à origem. Não adianta eu querer tratar com só os sintomas, eu tenho que tratar a origem da dor, do problema, da doença, né? Então, é muito importante essa área do gatilho, tipo, não ignorar o gatilho, e só ver as imagens que ativam ele, mas sim saber por que esse gatilho ele é trigado. Por que acontece? Enfim, era só isso mesmo. Valeu, boa noite, negado. É nóis. Deus abençoe vocês.